O tema de hoje é a verdade sobre a noite de Natal. Nós vamos falar sobre o que realmente aconteceu e vamos separar os fatos daqueles mitos que acabaram se incorporando ao relato do Natal, mas não batem com a realidade dos fatos. Essa discussão é baseada no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versículos 2 a 21. É só aí que há um relato mais detalhado da noite de Natal. O outro evangelho que fala sobre o Natal, que é Mateus, já fala sobre os reis magos e nós vamos conversar sobre isso adiante. A história começa com um decreto do imperador romano que ordenou um recenseamento no seu império. Ele queria saber quantas pessoas tinham, os recursos, etc. E na Palestina, eles tinham o princípio de fazer o recenseamento na cidade ao qual a família estava vinculada. José, que era o pai adotivo de Jesus, foi de Nazaré, na Galiléia, onde ele morava, para Belém, na Judéia, que fica bem ao sul, que é a cidade de Davi, porque ele, José, pertencia à casa de Davi e à linhagem de Davi. Então, ele foi participar do recenseamento onde estava a referência da sua linhagem. Então, ele saiu de Nazaré, onde morava, que fica ao norte, na Galiléia, e foi até Belém da Judéia. E junto com ele foi Maria, que ainda não tinha casado com ele. Nesse momento, Maria ainda era sua noiva. Olha que interessante, é um detalhe que pouca gente presta atenção. Eu vou ler o texto da Bíblia. Naqueles dias, César Augusto, que é um imperador romano, publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi, de Nazaré da Galiléia para Belém da Judéia, cidade de Davi, porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Maria engravidou por ação do Espírito Santo. Isso foi dito a José também em sonho, e José aceitou Maria mesmo sabendo que o filho não era dele. E aqui está o cumprimento de uma profecia feita 700 anos antes do nascimento de Jesus pelo profeta Miqueias, que no capítulo 5, versículo 2 do seu livro, que está no Antigo Testamento, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequenas demais, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém é a terra de Davi, que reinou sobre Israel, mas é a terra também de Jesus, que é o rei maior, é o rei dos reis, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse é o cenário para o nascimento de Jesus. Então, José foi com Maria, já em adiantado estado de gravidez, numa viagem difícil, perigosa, desde Nazaré até Belém da Judéia. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto estavam lá é Belém, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela, Maria, deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Belém era uma cidade pequena, mas havia um grande número de pessoas que foi participar do recenseamento lá. E aí a hospedaria, ou várias hospedarias da cidade, estavam todas cheias. Não havia lugar para José e Maria. E eles foram dirigidos pelo dono da hospedaria a um estábulo. E foi nesse estábulo
que Jesus nasceu. E Maria o envolveu em panos, como era hábito na época, e o colocou numa manjedoura. Manjedoura é um nome bonito para coxo. A gente conhece manjedoura hoje como coxo, que é onde os animais comem. Então, uma espécie de recipiente onde os animais comem as rações que são colocadas. Quer dizer, não havia nada de charmoso ali. O que havia era um local sujo, de cheiro ruim, pouco iluminado, com barulho de animais, sem nenhum conforto, um local que nenhuma mulher gostaria de dar à luz. Maria deu à luz em condições absolutamente precárias. E foi assim que Jesus nasceu, no lugar mais humilde possível. Não é possível ter um nascimento mais humilde do que ele, o Rei dos Reis, teve. Isso demonstra como Deus enxerga as coisas, como ele planeja as coisas de maneira muito diferente da maneira como os seres humanos costumam fazer. Então, Jesus nasceu, não era um lugar bonito, os presépios e os quadros, as obras de arte que mostram um lugar charmoso, os animais, isso tudo é imaginação dos artistas. Gente, um estábulo não é um local charmoso, não é um local bom, é um local ruim para se viver, ou mesmo para se dar à luz ou passar algumas horas. E foi assim que Jesus nasceu. E aí a Bíblia conta sobre os pastores. E o texto diz assim: havia pastores que durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E os pastores ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu, louvando a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Quando os anjos os deixaram, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu. Foram e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, os pastores estavam no campo, próximo de Belém, não detalhe exatamente onde eles estavam, mas eles estavam cuidando dos seus rebanhos. E é importante entender que pastores, na época de Jesus, não eram pessoas de status social elevado. Normalmente, eles eram até discriminados pelo tipo de trabalho que tinham. As pessoas que foram visitar Jesus, que foram falar com ele, não eram pessoas importantes, pessoas socialmente de status elevado. Esses pastores estavam no campo e apareceram anjos que falaram com eles e contaram para eles o que tinha acontecido. E os pastores, quando se acalmaram do susto que tinham tomado, resolveram ir até Belém procurar aonde estava o rei dos judeus que tinha nascido. Não deve ter sido difícil, porque Belém era uma cidade pequena e, como eles estavam numa estrebaria, o casal José Maria e o bebê, segundo o relato dos anjos, eles foram procurar nas diversas estrebarias até que chegaram e encontraram numa delas o casal e a criança. E aí eles adoraram a criança e depois saíram, voltaram, dando graças a Deus. Então, isso é tudo o que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a noite do nascimento de Jesus. E aí você poderia me perguntar, mas e os reis magos? A gente sabe que nos presépios tem os reis magos, os 3 reis magos,
que levaram presentes para Jesus, ouro, incenso e mirra. Onde estão os reis magos nessa história? Os reis magos aparecem num relato de outro evangelho, Mateus, no capítulo 2, versículos 1 a 12. E fica claro nesse relato que os magos chegaram depois do nascimento de Jesus. Eles não chegaram na noite do Natal. Eles viram a estrela, né, a estrela de Belém, que os guiou até o local. Primeiro passaram em Jerusalém, foram falar com o rei Herodes, perguntaram onde ia nascer o rei dos judeus, acabaram alertando Herodes para o nascimento de Jesus, que depois deu origem ao massacre das crianças de Belém, e quando perceberam que Herodes não sabia e que Herodes ficou meio inseguro, não gostou muito da informação, eles discretamente foram seguindo a estrela e foram até Belém, chegaram lá. E olha o relato da Bíblia que fala da chegada dos magos para adorar Jesus. Os magos seguiram e a estrela foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Repara o que temos aí. Primeiro, a Bíblia não fala que eram 3 magos, nem diz tampouco que eram reis. O fato de serem 3 advém do relato dizer que eram 3 presentes, mas podiam ser mais ou menos. Não é obrigatório que fossem 3, porque foram 3 os presentes. Quando os magos chegaram, eles entraram na casa. Repara, já não fala em estrebaria. É uma casa. E viram o menino com Maria, sua mãe, e o adoraram. Repara que José já não está, porque ele é um outro momento. Já tinha passado aquela noite, aquela situação, provavelmente a cidade deu uma folga e José conseguiu uma acomodação melhor para a sua mulher e o recém-nascido. Quando os magos chegaram, já encontraram Maria e o menino numa casa. E aí então deram os presentes para o menino e o adoraram, reconhecendo quem estava ali. Então, os presépios com os 3 reis magos são muito bonitinhos, mas não batem com a história que a Bíblia descreve. Isso é uma liberdade artística, poética, etc., que foi tomada ao longo dos tempos para tornar o relato mais simpático, etc. Os magos não estavam na noite do nascimento. Só estiveram lá Maria, José, o bebê, naturalmente, e os pastores que foram alertados pelos anjos. Resumindo, o nascimento de Jesus não teve nada de glamouroso, nada de bonito, nada de fácil. Foi um nascimento feito em condições muito precárias, muito difíceis, uma situação em que nenhuma mulher gostaria de dar à luz, nenhum marido gostaria de proporcionar aquela situação para sua mulher. E eles tiveram que passar por aquilo porque eles não tiveram alternativa. E Deus passa uma mensagem. O Rei dos Reis, o seu filho, o Salvador da humanidade, teria uma vida humilde e teria uma vida difícil. E foi assim até o final. A Bíblia fala que Jesus era um homem de dores. A Bíblia fala que Jesus teve dificuldades de várias naturezas. E as dificuldades dele começaram no próprio nascimento. Esse é o relato da noite de Natal, conforme o Evangelho de Lucas, que é o local da Bíblia que detalha esse fato fundamental da história da humanidade. Um bom Natal para você que está nos assistindo. Dê o seu like, nos siga nas redes sociais e nos indique para parentes, amigos, porque tudo o que queremos é divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.